Bom dia para quem está entrando, obrigada aí por estar comigo nesse nosso bate-papo aqui hoje. A gente vai tratar então hoje sobre a regrinha de transição do pedágio de 100%, tá? Quais que são então os requisitos para a pessoa poder se encaixar nessa regrinha de transição, tá? Ela é uma regra que é para quem já estava no mercado de trabalho quando veio a reforma em 2019, tá? Em 13 de novembro de 2019. Ela é uma regra que precisa ter idade mínima, ela precisa ter tempo de contribuição mínimo e mais um pedágio, tá? Bom dia para quem está entrando. A gente vai falar então sobre a regra de transição do pedágio de 100%. Qual é então a idade mínima, né, para que esse segurado ou essa segurada tenha direito de se aposentar por essa regra de transição, que é a do pedágio de 100%? A mulher vai precisar de ter pelo menos 57 anos de idade e o homem vai precisar ter 60 anos de idade para se aposentar por essa regra. Lembrando que a idade nessa regra ela é fixa, ela não é, por exemplo, como na regra que a gente falou ontem, da idade mínima, que ela tem um acréscimo de 6 meses a cada ano até chegar na idade fixa, né? Essa aqui, então, não tem aumento na idade, então a mulher precisa ter 57 anos de idade e o homem 60. Além dessa idade mínima, também vai ser necessário o tempo de contribuição, tá? Que isso não alterou. A mulher precisa ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem vai precisar ter os 35 anos de tempo de contribuição. Esse tempo já era exigido antes da reforma e ele continua sendo exigido agora, tá? Então, idade mínima, tempo de contribuição mínima. E o que é esse pedágio? Como é que vai funcionar o pedágio? O pedágio a gente tem que calcular quanto tempo de contribuição essa pessoa tinha lá na reforma da Previdência, então até 13 de novembro de 2019. Qual que era o tempo de contribuição desse segurado? Quanto que faltava para ele chegar nos 30 anos de tempo de contribuição para a mulher ou nos 35 anos de tempo de contribuição para o homem? A gente verificando quanto que faltava, a gente vai adicionar mais 100% em cima desse tempo, que é o pedágio que a pessoa precisa cumprir para então atingir todos os requisitos para se aposentar por essa regra. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez fica mais fácil de entender. Por exemplo, um homem que lá na reforma da Previdência tivesse 55 anos de idade e 32 anos de tempo de contribuição. 32 anos de tempo de contribuição. Então, para ele atingir os 35, está faltando 3 anos, né? Ele precisa trabalhar mais 3 anos para atingir os 35. Muito bem, então ele atingiu o requisito do tempo de contribuição. Mas ele precisa pagar o pedágio de 100% em cima do tempo que faltava. Então, se faltava 3 anos para ele atingir os 35, ele vai ter que trabalhar mais 3. Certo? Então, no final, no total, ele precisa trabalhar por mais 6 anos, contribuir por mais 6 anos, para daí atingir, então, o pedágio de 100%, pagar esse pedágio de 100%. Então, sempre vai ser assim. Quanto tempo faltava na reforma? Supondo que faltava 5 anos, no caso, para fechar o tempo de contribuição. Então, na verdade, ele tem que trabalhar mais 5 para fechar o tempo e mais 5 para pagar o pedágio. Então, ele vai ter que trabalhar no total, nesse caso, 10 anos a mais, né? Então, ao invés de ele trabalhar mais 5, ele precisa trabalhar 10 anos para daí pagar o pedágio de 100% e atingir todos esses requisitos, tá? Então, é dessa forma que a gente vai calcular, vai observar o tempo de contribuição na reforma, quanto que faltava para a mulher fechar 30 anos ou para o homem fechar 35, e desse período que faltava, ela tem que trabalhar mais o mesmo tanto. Então, é sempre o dobro do período que faltava. E aí atinge, então, os requisitos para se aposentar por essa regra de transição, tá?
além de precisar a idade mínima. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o primeiro que eu dei para vocês, no caso de um homem com 55 anos e 32 de contribuição, ele vai precisar trabalhar mais 6 anos e como ele precisa de 6 anos a mais, ele vai conseguir se aposentar quando ele completar 61 anos de idade, né? Porque ele precisa 6 ainda de contribuição e ele tinha 55 na data da reforma da Previdência. Tá bom, gente? Eu acho que de todas as regras, essa, sempre, quando a gente faz o cálculo, ela sempre é uma das últimas, né? Porque ela sempre fica mais distante. Justamente porque o pedágio, né, que a pessoa tem que trabalhar mais, é sempre o dobro, então sempre fica mais distante. É quase se fosse um castigo, né? Tem que trabalhar sempre aquele tanto mais o mesmo tanto. Então, sempre, essa é uma das regras que eu acho que assim fica mais difícil da pessoa alcançar, né? Demora muito mais, como no caso desse exemplo que eu falei dos 5 anos, então ela precisa trabalhar, essa pessoa vai precisar trabalhar, na verdade, 10 anos, né? Então, acaba se tornando uma das regras mais distantes. Só que tudo vai depender, né, da idade que a pessoa tem quando ela vem fazer o cálculo, do tempo que ela já tem trabalhado, né? Então, isso a gente precisa analisar, porque a questão da renda, né, quanto que vai ficar o valor, para ver o que é mais interessante para cada caso, né, para cada cálculo, porque não tem como fazer uma tabela, né, dizer que para todo mundo vai ser igual. Não dá, porque a gente tem que olhar toda a vida laboral dessa pessoa, né? Tudo que ela trabalhou ao longo da vida para fazer o cálculo, né? E cada pessoa trabalhou em determinadas empresas, ou não trabalhou, ou não contribuiu em determinado período, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e aí ver, então, qual que é o melhor cálculo para você, né? Às vezes eu não quero a melhor renda, eu quero me aposentar o quanto antes, né? Quero me aposentar logo, então a gente vai analisar qual que é a primeira regra que essa pessoa atinge. Depois disso a gente analisa qual que é a melhor renda, né? Então, isso, Fernanda, é um cálculo bem complexo, porque a gente precisa analisar agora não é só vir aqui e a gente verificar qual que é o tempo de contribuição trabalhada, a gente precisa analisar realmente se a pessoa consegue se encaixar numa dessas determinadas regras de transição. Tá bom, gente? Agradeço a todos que estiveram comigo aí essa semana, a gente conversou, foram 4 conversas que a gente teve sobre essas 4 regrinhas de transição, tá? Quem não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Gostaria também que, se vocês quisessem que a gente falasse, por exemplo, das regras de transição do professor, da aposentadoria especial, dissessem aí para mim também, tá? Desejo a todos um ótimo final de semana, uma sexta-feira muito abençoada e a gente se fala. Um abração a todos vocês, tá? Obrigada!